Nefilins, entre o céu, a terra e o abismo da história. E se uma parte da história da humanidade tivesse sido apagada, não por falta de provas, mas por ser perigosa demais para ser completamente revelada? Desde os primórdios da civilização, relatos de seres gigantes, heróis poderosos e figuras que pareciam ultrapassar os limites do humano ecoam em diferentes culturas. Mas e se esses relatos não fossem apenas mitos? E se eles tivessem origem em um dos textos mais antigos e influentes da humanidade? Hoje, vamos falar sobre eles, os Nefilins. Quem foram? Mito? Verdade? Símbolo? Ou algo que ainda não compreendemos totalmente? Fique até o final, porque a última pergunta pode mudar completamente a forma como você lê a Bíblia e a própria história humana. O mistério que a Bíblia não explica. A Bíblia é um livro conhecido por suas narrativas detalhadas, mas curiosamente, quando o assunto são os Nefilins, ela é breve, direta e silenciosa. E talvez seja exatamente esse silêncio que mais incomoda. No livro de Gênesis, capítulo 6, encontramos apenas 4 versículos que abriram séculos de debates, interpretações e controvérsias. Havia nefilins na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas tiveram filhos. Estes foram os heróis da antiguidade, homens de renome. E aqui surge a primeira pergunta inevitável. Por que um texto tão curto gerou um impacto tão profundo na teologia, na literatura e até na cultura popular? O termo Nefilim, no hebraico antigo, deriva da raiz nafal, que significa cair. Muitos traduzem como os caídos. Mas caídos de onde? Do céu? Da moral? Da graça? Nada é explicado. E isso não é por acaso. O que de fato é bíblico? Do ponto de vista estritamente bíblico, precisamos ser honestos. Os nefilins aparecem claramente apenas em 2 contextos. O primeiro é Gênesis, capítulo 6, de 1 a 4, antes do dilúvio. O segundo é Números 13, 33, quando os espias hebreus relatam ter visto gigantes na terra de Canaã. Mas atenção, em Números, o texto reflete o medo e a percepção dos espias, não uma confirmação objetiva. Eles mesmos admitem: éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos. Isso nos leva a uma questão fundamental. Os nefilins eram gigantes físicos ou gigantes simbólicos? A Bíblia não afirma que eles tinham dezenas de metros de altura. O texto os chama de homens poderosos, heróis, homens de renome. Ou seja, figuras influentes, dominantes, temidas. Onde a história ganha corpo. Grande parte do imaginário moderno sobre os nefilins vem de textos judaicos antigos, especialmente do livro de Enoque. Esse livro, escrito entre os séculos 3 e 1 a.C., não faz parte do cânone bíblico tradicional, mas era amplamente lido e respeitado no judaísmo antigo. No livro de Enoque, a história é expandida. Anjos chamados vigilantes descem à terra, quebram limites impostos por Deus, se relacionam com mulheres humanas e geram uma raça de gigantes violentos. Esses seres passam a consumir recursos, dominar humanos e espalhar corrupção pela terra. Segundo o texto, essa corrupção teria sido um dos motivos do dilúvio. Aqui surge outro questionamento perturbador. Por que um texto tão influente foi excluído do cânone, mas continuou sendo citado indiretamente até no Novo Testamento? O livro de Judas 1, 14 e 15 faz referência direta a Enoque, mostrando que essas ideias circulavam fortemente no mundo antigo. O que a arqueologia diz? Do ponto de vista histórico e arqueológico, precisamos ser claros. Não existem evidências materiais da existência literal de seres híbridos entre anjos e humanos. Porém, existe algo igualmente importante: o contexto cultural. No Antigo Oriente Próximo, reis eram frequentemente descritos como filhos dos deuses. Guerreiros lendários eram chamados de semidivinos,
textos sumérios falam de reis antediluvianos que viveram centenas ou milhares de anos. Isso levanta uma pergunta essencial. Os Nefilim seriam uma resposta bíblica crítica a essas culturas pagãs? Muitos estudiosos acreditam que sim. O texto de Gênesis não glorifica os Nefilins. Ao contrário, ele os associa a um período de corrupção que antecede o juízo divino. 3 caminhos distintos. Ao longo dos séculos, surgiram 3 grandes interpretações. A interpretação angelológica. Os filhos de Deus seriam anjos caídos. Essa visão é antiga, comum no judaísmo do período do Segundo Templo. A interpretação humana, linha de Sete. Os filhos de Deus seriam homens piedosos que se misturaram com linhagens corruptas. A interpretação política. Os Nefilins seriam reis tirânicos que se autoproclamavam divinos. Cada uma dessas visões levanta uma pergunta incômoda. E se o texto não estiver falando de biologia, mas de poder? O que é mito moderno e especulação? Hoje, os Nefilim são frequentemente associados a alienígenas, DNA híbrido, civilizações perdidas. Mas precisamos separar fascínio de evidência. Essas ideias não possuem base bíblica nem acadêmica sólida. Elas pertencem à cultura pop, não aos textos antigos. E aqui surge outra reflexão. Por que sentimos tanta necessidade de transformar símbolos antigos em conspirações modernas? O que os Nefilins realmente representam? Talvez os Nefilins nunca tenham sido apenas seres gigantes. Talvez eles representem algo muito mais próximo e muito mais perigoso. Eles surgem em um momento em que limites são quebrados, o poder é abusado, o sagrado é corrompido. Eles aparecem antes do dilúvio, como um alerta, não sobre monstros, mas sobre o que acontece quando o humano tenta ocupar o lugar do divino. E agora, a última pergunta, aquela que fica ecoando depois que o vídeo termina. Será que os Nefilins desapareceram ou apenas mudaram de forma ao longo da história? Se esse conteúdo fez você pensar, questionar ou enxergar a Bíblia e a história por um novo ângulo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também gosta de ir além da superfície dos textos antigos. Porque algumas histórias não foram feitas para serem esquecidas, foram feitas para nos confrontar.